O que é um indulto? Indulto é perdão da pena. Sabe quando você dá um castigo para o seu filho e aí fala assim, olha, você vai ficar sem videogame por um mês. E aí ele já ficou sem videogame por 15 dias e aí você fala, poxa vida, por uma questão humanitária, eu vou tirar ele do castigo. E aí você perdoa o restante da pena que ele tinha para cumprir. Só que você vira para ele e fala, eu perdoei, mas eu não vou esquecer o que você fez. Se você fizer de novo, está anotado. Pois é. Esse exemplozinho bobo vai te ajudar a entender o indulto. O indulto, ele é sim o perdão da pena. Porém, ele mantém os efeitos. O seu filho, ele ficou sem videogame porque ele respondeu mal para você. Você até perdoou o restante da pena que ele tinha que cumprir. Ele ia ficar um mês sem videogame. Você falou, não, pode ficar só 15 dias. Eu perdoo, mas eu não vou esquecer que você foi respondão. Se ele responder de novo, ele vai ser o quê? Reincidente. É isso mesmo. Com esse exemplo simplesinho, até bobinho, você vai entender o que é indulto. O indulto, ele é o perdão da pena dado pelo presidente da República. Ele é uma clemência que, na separação de poderes que a nossa Constituição faz, é uma forma do presidente da República, o poder executivo, fiscalizar a atuação do poder judiciário. Olha que coisa linda que é o indulto. A gente vive num sistema de freios e contrapesos entre os três poderes. O legislativo fiscaliza o executivo, o judiciário fiscaliza os dois, um fiscaliza o outro. E o indulto, ele é uma das medidas, uma das ferramentas do sistema de freios e contrapesos. Através do indulto, o poder executivo fiscaliza. Ele é o freio e contrapeso da decisão do poder judiciário. Se o presidente da República acha que o poder judiciário deu uma pena grande demais para aquelas pessoas que estão numa situação de muita doença, com a questão humanitária, ou que já cumpriram uma determinada quantia da pena, ele vai e perdoa. Isto é indulto. É algo muito fácil de entender. Em regra, ele é concedido uma vez por ano, na época do Natal. Tem alguns indultos também que são concedidos no Dia das Mães. Enquanto o poder legislativo, o poder de conceder o indulto genericamente, só o presidente da República pode fazer. É um poder de clemência, como se fosse a mão do rei que vem e concede aquele perdão. Só o presidente da República pode fazer. E qual é o limite do poder do presidente da República? Nosso Supremo Tribunal Federal já falou disso, quando julgou o decreto lá de 2017. Lá em 2017, se discutia se o presidente da República podia perdoar uma pena cumprida só em um sexto. E aí os ministros discutiam e diziam, mas puxa vida, daqui a pouco o presidente vai perdoar alguém que cumpriu um décimo da pena. E eles decidiram, o Supremo Tribunal Federal decidiu, que o presidente decide quanto é que ele vai exigir de pena a ser cumprida. Que o único limite ao indulto é aquele previsto na Constituição, que o indulto não pode ser concedido para crimes hediondos, nem tráfico, tortura e terrorismo. São estes crimes que não são passíveis de indulto, porque a Constituição Federal disse que não. O restante, o presidente pode tudo. E tanto é assim que em 2022 veio o presidente Jair Bolsonaro, numa ironia do destino, porque sendo um presidente que defendia o punitivismo, defendia a aplicação de penas cada vez maiores e concede o indulto mais benevolente de toda a história do direito penal brasileiro, que foi um indulto que tem ali previsto no artigo 5º o perdão para todos os crimes, todas as penas dos crimes que não tiverem sim uma pena superior a 5 anos. Então foi um decreto que disse, não precisa cumprir um sexto da pena cujo crime tenha pena em abstrato menor que 5 anos. Não precisa cumprir nada. Essas penas estão todas perdoadas. E é claro que nós tivemos uma
um questionamento da constitucionalidade deste artigo 5º do decreto de 2022. E até a gravação dessa aula ela ainda não tinha sido decidida. Mas vamos aguardar e eu digo para vocês qual é o posicionamento dessa prof. É de que o único limite ao poder de indulto do presidente da República é a Constituição Federal, porque o Supremo já disse isso quando julgou o decreto de indulto de 2017. E o voto do Supremo tinha 380 e poucas páginas. Era um voto gigantesco, muito debatido. O Supremo realmente discutiu sobre a constitucionalidade do indulto e entendeu que o único limite é a Constituição Federal. E o indulto, ele pode ser individual ou coletivo. Esse indulto que a gente está falando lá do decreto de 2022 e o indulto que você mais vai aplicar e o que eu estou te sugerindo, doutor, para ser um especialista, é o indulto coletivo. Aquele que o presidente baixa um decreto genérico que vai abranger uma galera, ou por questões humanitárias, porque a pessoa está com câncer, com uma doença muito grave, ou porque já cumpriu uma determinada quantia de pena, ou porque se enquadra numa categoria especial de pessoas, como aconteceu esse de 2022, de ser membro das forças de segurança, enfim, ele coloca uma categoria de pessoas. O indulto individual, ele é diferente, ele é aquele pedido ao presidente da República. Ele é requerido e a pessoa diz, olha, eu mereço indulto porque eu estou muito doente, eu mereço indulto, eu mereço ter a minha pena perdoada e ter extinta a minha punibilidade, porque eu fui um grande herói, eu cometi atos muito benevolentes para a República do Brasil. Enfim, ele traz fatos e pede individualmente, só para ele, o perdão daquela pena. E como a gente estava dizendo, tem esses dois tipos de indulto. Tanto o indulto individual, ele também é concedido pelo presidente da República. O indulto coletivo também é concedido pelo presidente da República, mas aí ele baixa um decreto e quem vai aplicar na prática, vai gerar a concessão como incidente da execução de pena, é o juiz da execução penal. Em cada processo individual de execução penal, você vai analisar o processo do seu cliente, vai ver que aquele decreto de indulto de Natal de 2022 ou de 2017 se enquadrava no caso do seu cliente. O seu cliente se enquadrava nele e vai pedir, então, o perdão da pena. E o que acontece? Você, às vezes, está em um processo e tem várias guias de recolhimento sendo executadas. Você vai analisar cada guia para ver se ela se enquadra. Você vai analisar cada decreto. Pode ser que um decreto diga que você analisa a guia individualmente. Pode ser que outro diga que você tem que analisar a coletividade de crimes. Sempre tem que ler o decreto e ver o que foi que o presidente disse que ele perdoava. O Bolsonaro disse: todo mundo que foi condenado a penas de crimes cuja pena em abstrato, a pena prevista lá na lei, não seja superior a 5 anos, está perdoado. Ele não disse, olha, tem que ter cumprido 1 dia, 2 dias, 1/6, 2/5, não disse nada, não precisa cumprir nada. Se o presidente não coloca como requisito, isso já é jurisprudência pacífica. O judiciário não pode exigir requisito. Somente podem ser exigidos os requisitos que estão previstos lá no decreto presidencial. E reforçando mais uma vez, eu disse no começo da aula com aquele exemplo bem simplesinho, aquele exemplo lá do seu filho que levou um castigo. Mas agora vamos falar de uma forma bem séria. Quais são os efeitos do indulto? O indulto, ele gera perdão do restante da pena e extingue a punibilidade. Acabou. Então essa pena aqui, que se enquadra nessa situação que o presidente disse, ou porque você estava cumprindo pena e está muito doente, um câncer terminal, eu perdoo. Extinguiu a punibilidade, é como se ela tivesse sido cumprida inteiramente. Ou porque você já cumpriu, é uma pena de até tantos anos e você já cumpriu 2/5 dela, está perdoado, extingue a punibilidade. Mas, como o indulto ele é o perdão da pena, quer dizer o quê? Que os efeitos
extrapenais se mantêm e que os efeitos que vão além da pena também se mantêm. Não é como se o indulto gerasse uma absolvição que apaga a culpa da pessoa, não. Já existia um devido processo penal, já teve uma sentença válida, sentença já transitou em julgado, já existiu uma pena, o indulto não apaga a pena. Esta pessoa já foi condenada a um crime. O indulto vem e fala: não precisa mais cumprir pena nenhuma. Extingo a punibilidade. Eu não vou exigir mais o restante da pena. Acabou. Isso quer dizer que continua tendo sido condenado. A condenação é válida. Logo, gera efeitos de reincidência. Isso é muito importante, porque mesmo a pena que foi indultada, ela vai gerar reincidência. E é bem interessante que você observe lá no sistema SEIU que a pena indultada ela fica riscada, ela fica com um traço no meio, assim como se ela tivesse realmente sido eliminada do sistema, porque ela foi. E aí, professora, essa pena que o meu cliente cumpriu é considerada pena cumprida? Para efeitos de livramento condicional? Para efeitos de progressão de regime? Não é. Como esta pena que ele cumpriu até agora foi usada para a consideração do indulto, ela gerou reflexos no que faltava, e por causa do que ele já cumpriu até agora, todo o restante foi perdoado, essa pena ela é eliminada, ela é riscada do mapa. E o que ele já cumpriu não conta para fins de pena cumprida para progressão de regime. Isso é extremamente sério e precisa muito bem ser analisado por você antes de pedir o indulto. Por quê? Imagina que o seu cliente tem várias condenações que ele está cumprindo. E você vem e pede indulto, e o indulto é justamente da primeira condenação, onde ele teve a primeira prisão, que era a database para livramento condicional. Se esta primeira guia for extinta por indulto, automaticamente esta database vai ser extinta do sistema e vai transferir esta database para a próxima guia, a primeiro dia de prisão da próxima guia. Então preste muita atenção. Este posicionamento é pacífico, muito tranquilo, assim, a imensa maioria da jurisprudência entende que assim o sistema SEIU aplica assim.